Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar algo que aconteceu comigo e às vezes também pode acontecer ou está acontecendo na sua vida. Às vezes, há quanto tempo você está lutando por uma situação? Há quanto tempo você vem lutando? E até hoje você ainda não obteve o resultado tão esperado a quem você tem buscado. Eu passei por uma situação no meu casamento que eu estava sofrendo muito. Mas eu era o tipo de pessoa que eu sofria caladinha no meu canto. Eu sofria calada, mas não chegava a expor o que eu estava sentindo para o meu esposo. Até que um dia, de tanto eu sofrer, passando por um momento difícil, por um deserto, eu me revoltei. Eu me revoltei de uma situação que eu falei com Deus assim, que eu nunca tinha falado do jeito que eu falei com Deus. Eu abri um jejum e fui ao monte. Porque aqui onde eu moro tem monte, eu gosto disso. Porque o monte simboliza muito a minha aliança com o meu Senhor. Porque foi em cima de um monte no Nordeste em que Deus me consagrou a serva dele. Então, para mim, significa muito. O monte, para mim, é um altar natural do meu Senhor. E às vezes eu gosto de ir. E eu abri um jejum e fui ao monte revoltada. Quando eu cheguei ao monte, eu falei para Deus: olha aqui, Deus, se o Senhor não tomar uma providência contra essa situação em que eu estou vivendo, eu vou fazer do meu jeito. Porque eu já não estou suportando mais essa situação. E o diabo aproveitava dessa situação porque ele estava vendo eu sofrendo. Então, o diabo, ele sabe onde dói em você. E ele aproveitou dessa situação. Eu sei que eu me revoltei, e eu falei com Deus, e eu falava com Deus assim, séria, sabe? Sabe quando você é sincera diante de alguém e diante de Deus, que você joga tudo que tá pra frente, lá dentro, que tá te machucando, você vai dizer pra ele. Ele sabe de tudo, mas às vezes Deus ouve na revolta. Porque nesse dia, Deus me ouviu. Quando eu terminei mesmo de derramar tudo aquilo que eu estava passando, que eu terminei, eu respirei. Ai, e ali, em cima do monte ainda, Deus me deu a resposta. E eu vim embora. Descendo no monte ali, Deus falando comigo, me deu a direção. Quando você chegar em casa, você vai falar isso, isso e isso para o seu esposo. Porque como que ele vai saber que você está sofrendo por isso? Se você ainda não disse para ele. Ele não sabe que está te machucando. Ele não sabe que isso está te ferindo. Você tem que contar para ele tudo. E ali Deus me deu aquela direção. E eu já cheguei em casa, com a roupa mesmo que eu tava de fazer caminhada, eu já cheguei, já fui conversar. Você sabe, não é fácil, porque é difícil. É difícil a pessoa admitir quando ela erra. É difícil ela admitir. Por quê? Principalmente quando ela tem um costume, uma coisa que sempre teve, mas que eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha percebido isso. Engraçado isso. Depois Deus me falou tudo pra mim. Sempre foi assim. E depois eu vi que, meu Deus, como é que pode? Era, sempre foi, mas eu nunca tinha percebido. E ali, com certeza o diabo me fez eu ver justamente para quê? Para me fazer sofrer. E também foi bom. Por uma parte foi ruim que eu sofri, mas por outra parte foi bom. Que serviu de como? De limpeza, porque eu me limpei. Tudo aquilo que estava fazendo eu sofrer, eu enfrentei de cabeça erguida e hoje não me faz mais sofrer. Isso me serve o quê? De testemunho. Porque talvez você está passando por a mesma situação que eu. Não no seu relacionamento, mas talvez você está aí buscando pelo seu filho. Às vezes você está buscando
pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, e você até hoje não vê o resultado. Você ora, ora, ora e as coisas só tá piorando. Você ora e nada. Será que não tá na hora de você se revoltar contra a situação em que você tá vivendo? Às vezes Deus ouve na revolta também. Joga para fora para Deus e pede a Deus uma resposta. Ele vai dar a direção. Ele me deu, por que ele não vai dar para você? Ele dá sim, mas para ele dar a gente tem que pedir. Ele não fala na palavra dele. Peça e vos será dado. Usa a palavra de Deus. Meu Deus, o Senhor não falou que tudo que a gente pedir em nome de Jesus o Senhor nos daria? Então eu tô aqui te pedindo, então cumpra essa palavra na minha vida. Você tem que usar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, tá? E ela tem que se cumprir na nossa vida. Se nós somos servo, se nós obedecemos, se nós somos aquele servo que faz tudo que Jesus manda, então quando a gente precisa dele, ele jamais vai nos desamparar. Então, não deixa para amanhã, tá? Se revolta hoje, busca Deus, coloca essa causa. Meu Deus, há muito tempo eu tô aqui buscando e nada do Senhor me responder. O que está acontecendo? Me diz o que eu tenho que fazer, o que eu ando fazendo, que isso está só cada vez mais demorando e eu estou sofrendo. Seja sincera para Deus, porque a sinceridade é uma das coisas que chama a atenção de Deus. Às vezes, para você ser sincera, você tem que o quê? Que ser humilde, porque tem coisas que você tem vergonha até de falar para Deus. Eu teve coisas que eu tinha vergonha até de ir no altar e abrir a minha boca e dizer para Deus o que eu estava fazendo. Mas eu tive que fazer isso, porque enquanto eu não fiz, eu não tive paz e não me libertei. Então não importa, seja o que você fez, seja o que você está fazendo, Deus está ali para te ouvir e te perdoar, se você se arrepender de todo o seu coração, tá bom? Um ótimo final de semana para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.